Olá, eu sou Ladivânia Nascimento, engenheira florestal do Jardim Botânico do Recife, sou botânica e vim contribuir com o módulo 2, aula 9, continuando falando sobre extinções antropogênicas e monitoramento da biodiversidade, mas especificamente sobre flora. Já se passaram muitas décadas, né, sobre alertas da magnitude e velocidade de extinção global da flora. Todavia, essa preocupação só se tornou maior quando observamos que afeta diretamente nosso bem-estar e a sobrevivência humana. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92, impulsionou organizações nacionais e internacionais a multiplicarem esforços na tentativa de conter o fluxo de destruição de hábitats e espécies. Porém, para algumas espécies, conter não seria mais suficiente, porque elas já estão em processo de diminuição de indivíduos, né, números reduzidos de indivíduos e também baixa variabilidade genética. Então, foi traçado, né, como meta reverter o processo de extinção através das estratégias global para a conservação de plantas, aprovada na decisão 6/9 da Conferência das Plantas, o COP, países signatários da Convenção sobre Diversidade Biológica, na data de 19 de abril de 2002, em Haia. Essa estratégia ela conta com o apoio de uma ampla gama de organizações e instituições, governo, organizações intergovernamentais, organizações dedicadas à conservação e à pesquisa, como conselhos gestores de áreas protegidas, jardins botânicos, bancos de genes, universidades, instituições de pesquisas, organizações não governamentais e suas redes e o setor privado. É um trabalho grandioso e que exige realmente a participação de todos nós. O elemento mais inovador da estratégia são as 16 metas, essencialmente globais, o comprometimento de governos para a realização de ações prioritárias para a conservação de espécies ameaçadas. Cada país tem que fazer a sua parte. Então, o Brasil, através da portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 43, de 31 de janeiro de 2014, instituiu o Programa Nacional de Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, que é o PROEspécies, com o objetivo de adotar ações de prevenção, conservação, manejo e gestão, com vistas a minimizar as ameaças e o risco de extinção de espécies. Como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, juntamente com seu Departamento de Pesquisa, CNC Flora, recebeu essa missão com as seguintes atribuições. A organização e gerenciamento de informações científicas, né, disponíveis sobre espécies da flora brasileira e sobre os processos ecológicos associados por meio de um sistema de informação capaz de subsidiar e as avaliações de risco de extinção e planejar ações para a conservação dessas espécies, avalia o estado de conservação das espécies da flora brasileira, subsidiando para isso a lista nacional oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção, elaborar e publicar os planos de ações nacional, juntamente em articulação com o Instituto Chico Mendes, captar e mobilizar recursos para a implementação do PROEspécies, formalizar os atos ou instrumentos de cooperação com parceiros externos para que haja a elaboração do PAN e elaborar mapas de ocorrência de área prioritária para a conservação das espécies ameaçadas da flora brasileira. É um trabalho realmente grande e que exige a participação de muitas instituições nacionais.
Então, como primeira tarefa, a montagem e organização de um banco de dados, de gerenciamento dessas informações, foi montado o herbário virtual, Reflora. Em dezembro de 2010, ele foi montado com o objetivo de permitir que taxonomistas trabalhem de forma semelhante ao que já fazem nos acervos físicos, com acesso às imagens de alta resolução, numa plataforma online que permite a consulta, reidentificação, tipificação das amostras. Lembrando, ele foi montado em 2010. Ele nasceu, em 2010, da necessidade que os botânicos têm de acessar amostras da flora brasileira coletada por pesquisadores estrangeiros nos séculos 18 e 19, que estão armazenados nos herbários dos Estados Unidos, da Europa. Então, o objetivo principal, na época, em 2010, era repatriar amostras da flora botânica, digitalizando e catalogando em um sistema online. Esse projeto foi financiado pelo CNPq e parceiros da iniciativa privada. O local sede é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e teve como os dois primeiros participantes o herbário do Kew e o herbário do Museu de História Natural de Paris. Aqui mostrando um pouco como é feito esse trabalho de digitalização, e muitos herbários receberam financiamento também para realizar essa tarefa. Então, a partir de 2014, com essa portaria, houve o apoio do Sistema de Informação sobre a Diversidade Brasileira. E aí outros herbários, foram convidados a participar e foram incluídos nessa iniciativa. Hoje, o Reflora, ele conta com uma rede de 130 herbários brasileiros e 20 herbários da Europa e Estados Unidos. Cerca de 800 pesquisadores trabalhando no Brasil e no exterior, digitalizando imagens, colocando informações, buscando informações de teses publicadas e artigos científicos, tudo para inserir informações dentro desse banco da flora brasileira. Esse herbário virtual, ele armazena hoje 7 milhões de exemplares, cerca de 5,6 milhões de registros de dados e 1,5 milhões de imagens de mais de 78 mil espécies distintas. Aqui um print da página do Reflora, onde, se clicarmos aí no herbário virtual Reflora, nós entramos numa plataforma que nos permite visualizar, por exemplo, dados do número de coletas para cada uma das espécies que foram catalogadas e, por exemplo, também dados de determinadores, os coletores, datas de coleta, quer dizer, da primeira coleta realizada no Brasil até a última coleta, se já foi colocado, se já foi digitalizada. Então nós podemos inferir aí como essa espécie foi coletada, o tempo, se intercalou muito tempo de coleta, se faz muitos anos que elas não foi coletada. No caso aqui, eu deixei só um exemplo do pau-brasil. Então, nós temos uma coleta aqui de 1900 e aí as coletas seguem ao longo dos anos. Se nós clicarmos na fotografia, nós temos acesso a um material de alta qualidade em que podemos ver a morfologia e as características da espécie.
do espécime, né? No caso do coletado, do material coletado. Aqui com mais detalhe, mostrando, né, os detalhes morfológicos. Então, dentro de casa ou dentro das nossas instituições de pesquisa, nós conseguimos acessar material de herbário do Brasil, quase do Brasil inteiro, e também de fora do país. Complementando essas informações, né, como subsequente ao Reflora, nós temos a lista da flora do Brasil, 2020. Nessa lista é possível, nós acessamos normalmente para visualizarmos o nome, a correta grafia do nome científico, né, mas também podemos pesquisar, por exemplo, por abrangência geográfica. Então, se eu quiser saber todas as espécies de fabácea que ocorrem em Pernambuco, eu tenho acesso num clique, né, a essa informação com muita rapidez. Aqui, por exemplo, eu busquei o gênero pau-brasília, e aí é possível verificar que ali nós temos uma única espécie, que é a pau-brasília equinata, que é o nosso pau-brasil, né? E aí a correta grafia do nome científico, os sinônimos, né, que já foram chamados, ele foi chamado com vários sinônimos, já tem vários sinônimos, e a forma de vida e também a distribuição geográfica, né? No Nordeste do Brasil, ali a gente vê no Nordeste do Brasil onde ele ocorre, né? Em Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, e no Sudeste, no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Como nós temos essa informação? Justamente ela saiu do banco de dados do Reflora. E quem armazenou tudo isso? Todos os herbários, né? Todas as coletas realizadas nos herbários, depositadas em herbários, trabalhos de monografia, os trabalhos de dissertação e tese, então, que armazenam todas essas informações dentro do herbário, nas suas coletas, né? Os taxonomistas, os botânicos, ecólogos que vão para campo em busca do seu material. Esse material é depositado em herbário físico e logo depois digitalizado e compõe essa rede de informações. E com base nisso, nós conseguimos, de uma forma simples, colocar informações tão valiosas, né, e de rápido acesso. Complementando o Reflora, nós temos o INCT, que é o herbário virtual da flora e fungos. Esse herbário tem sua sede na Universidade Federal de Pernambuco. E hoje ele conta com 126 herbários participantes. Nessa plataforma podemos ver também fotografias que são inseridas por pesquisadores, fotografias de campo, né, e também coordenadas geográficas e detalhes que nos permitem montar mapas, né, mapas de distribuição. Também é possível acessar as recitatas, né, desse material, de cada uma das coletas. Então, como consequência de todas essas informações, foi possível montar, né, o Livro Vermelho da Flora do Brasil, que tem como fim priorizar a alocação de recursos financeiros para a recuperação de espécies, guiar a implantação de áreas protegidas, restringir a exploração de espécies e seus hábitats, relatar o estado em que se encontra o meio ambiente. Essa é uma versão de 2013. No site do INCT Flora,
é possível percebermos que já houve, né, a catalogação de 46.223 espécies, sendo avaliadas 6.000 e em ameaça ou ameaçadas 2.953, com apenas 332 plano de ação. Também é possível, no livro vermelho da Flora do Brasil, termos acesso a informações que nos orientam como pesquisador nos guia, né, a pesquisa, e que mostra que, por exemplo, aqui nós temos as angiospermas e as pteridópteras como as mais ameaçadas. Assim como guia taxonomistas, né, na escolha das suas monografias e nas suas teses, e no estudo de, por exemplo, Asterácea, Bromeliácea, Orquidácea, Fabácea, Mirtácea, Cactácea, Melastomatácea, Poácea, Malpighiácea e Rubiácea, que são as mais ameaçadas. Então, isso nos orienta a escolher que grupo nós vamos pesquisar. Em Pernambuco, nós temos 45 espécies ameaçadas. 39 delas estão na Mata Atlântica e 6 na Caatinga. Aqui, algumas espécies, né, só para colocar como exemplo, nós temos aqui Mea marginalis e Cipitranthus fortenianus, que estão como criticamente em perigo. O pau-brasília equinata, está em perigo de extinção. E o jacarandá rugoso também. Como vulneráveis, nós temos a Puleia leucarpa e Euterpe edulis. Essas informações, elas também, né, com base nas coordenadas geográficas e local de ocorrência, nos permite montar mapas, né? E esses mapas nos ajudam a escolher áreas que são prioritárias para a conservação. Então, nesse mapa aqui, montado pelo CNC Flora, nós vemos as áreas, né, que são as áreas vermelhas, que são as áreas onde existe a presença da espécie ameaçada de extinção, né? Então seriam áreas prioritárias para a conservação. O CNC Flora, juntamente com o ICMBio, né, montam os planos de ação nacional para a conservação dessas espécies, que tem como principal foco combater e mitigar as ameaças às áreas e às populações, né, de todas essas espécies, do território abordado no caso. E quais seriam essas estratégias, né? Que ações seriam essas do PAN? Por exemplo, conservação ex situ, né, que seria uma delas, ou seja, locais especializados, coleta e plantio em locais especializados como jardins botânicos, por exemplo. Pesquisa aplicada, né, seria um outro ponto importante, uma outra estratégia de ação importante, seria armazenamento, o estudo de armazenamento, de propagação, de reintrodução de espécies. Também a educação ambiental é um ponto extremamente importante. A recuperação de áreas degradadas e a criação de unidades de conservação. Aqui ao lado nós temos uma publicação que nos guia para a Estratégia Nacional de Conservação ex situ de espécies ameaçadas da flora. Os jardins botânicos, eles são importantes ferramentas de conservação ex situ, porque eles servem coletivamente como um repositório global de material vegetal documentado, mantidas em coleções vivas ou banco de semente. Isto é, nós fazemos a coleta do material, vamos para campo, fazendo a coleta desse material. Uma parte desse material pode ser
já plantado em forma de jardins ou em coleções, montadas em coleções no Jardim Botânico. E ele também pode ser, uma parte dele também pode ser enviado para bancos de germoplasma, que tem como objetivo guardar esse material ao longo dos anos. Ele também ajuda a resolver questões relevantes de restauração de ecossistema, porque dentro do seu corpo, né, de analista, temos várias especialidades atuando juntas. Quer dizer, nós temos biólogos, engenheiros florestais, temos pedagogos, então uma equipe multidisciplinar que nos ajuda a montar estratégias de restauração para que ela seja bem sucedida. Aqui, né, mostrando a coleta desse material. Após a coleta, ele é encaminhado para beneficiamento e pode ser daí logo intercambiado, né, feito intercâmbio com instituições públicas e privadas. Importante também que uma parte desse material fica no Jardim Botânico e outra parte passa para um outro processo, que é o das câmaras, né, de armazenamento. E o mais problemático nessas câmaras de armazenamento é com relação às informações sobre como armazenar cada uma dessas espécies. Então, principalmente porque nós precisamos conhecer o comportamento delas, se elas são ortodoxas ou se elas são recalcitrantes. Isto é, se são ortodoxas, elas são tolerantes à dessecação e podem ser guardadas a menos de 20 graus, quer dizer, refrigerada. Se não, né, se elas são recalcitrantes, aí sim precisamos avaliar qual a melhor metodologia a ser adotada. Se ela deve realmente ficar pouco tempo no armazenamento e ir logo para campo, ou ela pode também passar para outras estratégias, como por exemplo o plantio in vitro, né, que pode ser uma outra estratégia de ação. Então, com o avanço das pesquisas em cultura de tecido e biologia molecular, foi possível também conservar as plantas in vitro, ou seja, em frascos com pequenos pedaços de vegetal, num ambiente controlado e nutritivo. Além das culturas de tecido, outros estudos mais detalhados de DNA, pelo sequenciamento de genomas e estudos de genes específicos, representam também uma estratégia valiosa para a conservação de informações das espécies. Como eu falei, uma parte do material pode vir para campo, então ele pode vir se transformar logo numa muda, né? Ser germinada a semente e ser produzida logo uma muda. Essa muda tem como objetivo ser enviada para áreas de restauração, no caso de espécies florestais, né? E no caso de espécies ameaçadas, seria a reintrodução em locais específicos. Aqui mostrando um pouco, né, um trabalho que já foi realizado no Jardim Botânico de reintrodução de plantas ameaçadas. Esse é um trabalho do nosso analista Jefferson Maciel, e ele inseriu, né, essa espécie de bromélia lá no nosso fragmento. Então já é um trabalho prático de ação realmente. E importante sabermos que modelo adotar, né? E que modelo adotar para restauração? Bom, depende do objetivo, né? Então, são vários objetivos. Se você tem fins ecológicos, então seria
uma restauração para reintrodução de espécies ameaçadas. Se você tem o objetivo de proteger o solo e a água, então seria um projeto para topo de morro, área de várzea de rio, bem específico. Se o dono da terra tem como objetivo lucros econômicos, aí ele vai para um plantio econômico biodiverso, onde ele pode acrescentar ali, né, aí espécies com potencial econômico e variar esse plantio. Também com um fator econômico, né, os sistemas agroflorestais, que são plantios agrícolas com plantio de árvores, né, associação disso. Então, enquanto o proprietário aguarda o crescimento, desenvolvimento dessa árvore, né, dessa espécie florestal, aí ele pode lucrar com espécies agrícolas. E também pode ser feita a regeneração natural, né, deixar que a vegetação retorne com um processo sucessional e que, dependendo da proximidade, né, da vegetação que esteja ao redor, é possível que a vegetação ela retorne, né, tenha resiliência para retornar e ao seu estado próximo do natural, né? A partir do momento que nós fazemos essa restauração, né, fazemos essa reintrodução ou essa restauração, nós precisamos monitorar, né? Não adianta colocar lá as coisas e esquecer, não é bem assim. Então, nós precisamos monitorar essa flora. Então, para isso, nós precisamos realizar trabalhos específicos, né? E geralmente são feitos trabalhos com a associação de estudantes, com a união de estudantes, né? De pós-graduação ou de graduação nesses monitoramentos. Então, nós temos, por exemplo, levantamentos florísticos e fitossociológicos que podem ser feitos numa área para avaliar a estrutura e a composição das espécies. Pode ser feito também o comportamento da regeneração natural, né, com relação às espécies invasoras, por exemplo. Avaliação da redução de hábitats, né, disponíveis. Esses são alguns temas que podem ser abordados nesse monitoramento, né, nos estudos desse monitoramento. Efeito de borda, então são inúmeros trabalhos que podem ser abordados e vão dar informações para que essa área seja entendida, né, se ela está voltando às suas condições naturais. Normalmente, né, nós realizamos os trabalhos com plantas lenhosas, né? Por que elas são boas indicadoras? Por algumas facilidades, né? Então, ela permite uma avaliação da biomassa, né, do local, porque uma área com uma biomassa, entender essa área, né, com mais facilidade, uma área com uma maior biomassa, ela teria condições de maior diversidade de espécies. Então, se nós temos também uma grande biomassa, nós temos uma quantidade de carbono fixado, né, importante para o sequestro e armazenamento de carbono, né, e entendimento dessas mudanças globais, né, climáticas globais. E pode também ser feito, né, esse trabalho com plantas lenhosas, é feito de forma, não é trabalhoso, né, é trabalhoso, mas é simples, vamos dizer que é simples. Então, com medição de altura e diâmetro das plantas lenhosas em parcela, nós conseguimos ter uma informação bem importante, né,
dessa área. Para monitorar a biodiversidade, né, é preciso detectar, antecipar e reagir. Essas são as palavras-chave que norteiam o monitoramento, né, principalmente de uma área protegida. Então, como é que fazemos isso, né? Como é que detectar, antecipar, reagir? Através de avaliações periódicas. Então, nós podemos detectar a partir do acúmulo de dados, né, geralmente realizado em parcelas permanentes. E nós antecipamos porque unimos esse dado, né, e observamos as tendências de variação desses indicadores ao longo do tempo e reagimos nas inferências que fazemos sobre o estado da biodiversidade das áreas protegidas. Como é que essa área está se comportando? Como é que os indivíduos estão reagindo ao local, né? No local. Bom, aí eu agradeço a oportunidade e estarei disponível no meu e-mail para qualquer dúvida. Obrigada.